E por que se você se atraiu pelo hinduísmo e se especializou nisso e estudou isso? Eu não sei explicar, assim, a identificação não é algo explicável, mas eu gostei primeiro da disciplina e do fundamento que tem dentro da tradição. Eu li livros na época, fiquei olhando, pesquisando, e na época me mostrou algo assim excepcional, né? Essas distinções. Você estuda bioquímica, você estuda psicologia, você estuda literatura, você tem antropologia, você tem metafísica, você tem uma língua canônica medindo coisas espirituais que aqui não tem essas medições. A espiritualidade aqui não existe. Todo mundo fala o que quer aqui. Aqui não tem fundamento. Fundamento é aquilo que você pode provar. Uhum. Para mim, a tese de mestrado foi provar que Shiva emanou um mundo além de Deus, pelo sânscrito. E aí você ultrapassa a tese, porque você prova que os outros livros, as outras religiões não vão conseguir contestar, porque são livros de 12 mil anos, registrados e tombados. Entendeu? Qual que é o título da tese? A tese é Filosofia Samkhya e Filosofia Shaiva. Não, do que você escreveu. Filosofia Samkhya e filosofia. O que é filosofia Samkhya? Tá, é uma filosofia discriminativa. Tá? Foi dali que saiu a filosofia, a metafísica de Aristóteles. Foi dali. É da Índia. E a filosofia Shaiva tem esses 25 sentidos humanos. A filosofia Samkhya. A filosofia Shaiva é 36 sentidos, vai além da consciência. Que aí entra os níveis de realizações humanas, que vai além do que o humano consegue imaginar. Que é o que alguém conseguiu me passar conhecimento, é o que fez alguém escrever livros difíceis que ninguém lê, conhecimentos minuciosos, precisos. Para que isso? Para a felicidade humana. Na Índia tem lugares que descreve felicidade há milênio. Coisa que ninguém imagina aqui. E tem gente que fala assim, não, mas com o capitalismo não dá. Mas os indianos estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Alguns indianos distintos, donos da Rolls-Royce, da Royal Enfield e outras coisas. E eles são felizes. Eles não são infelizes, eles não chegaram ali infelizes. Então o hinduísmo, ele surge por quê? Pra definir felicidade? A base do hinduísmo é a felicidade. Não é o sofrimento. Então, nessa época, o ser humano estava em busca de entender os seus sentimentos. Não, Deus já revelou isso. Trouxe a revelação. Foi revelado, né? A estrutura da Índia não é criada pelo ser humano. Ela é revelada, ela é descendida numa língua que o ser humano tem que se desenvolver para ler. Então, daí foi dissertado para o inglês, para o mandarim, para outras línguas, hindi, para o ser humano entender como viver melhor aqui. E ele vivendo melhor, ele se realiza. Se realizar, as pessoas entendem que aquele estado do cara tá lá na montanha meditando. Não. Realizar é estar feliz no dia dele. Se você tiver uma esposa apaixonada por você, que você ame, você tem uma realização. A visão hindu é essa. Se você tiver um Deus que você goste, que te dê esse prazer, é uma realização. Se você tiver amigos que você acredite 100%, é uma realização. Essa ideia não é trazida para cá, porque aqui divulga outra coisa, que você tem que ser individualista e andar sozinho. A mensagem venenosa aqui é passada assim. Ande sozinho, não divulgue para ninguém, não fale nada com ninguém. Então todo mundo fala para você não confiar em ninguém. É um colapso. Quando você disse que essa mensagem, filosofia, mensagem, ela foi revelada. Como? Como assim? O sânscrito não é uma língua formada humana. Ela foi revelada na Idade do Gelo. Mas o que? Ela surgiu na mente de alguém? Surgiu de Shiva, veio para chamados rishis, são os deuses oniscientes, e os rishis encarnaram oniscientes e passaram a escrever o conhecimento. Então, se eu pegar a medicina da Índia, ela não foi desenvolvida. Ela teve um rishi principal, um instrutor cósmico, vamos dizer assim. Mas isso é um ser humano. Ele encarna como humano, mas onisciente. Tá? Uma coisa que aqui não é normal a gente falar aqui. Encarna num ser humano onisciente. Ele não precisa ir na escola. Ele já vai ditando conhecimento. Ele já vai ditando. Então, foi assim que foi ditada a medicina, o sânscrito, a literatura, a gramática vem do sânscrito. A gramática grega e hebraica, assim, quando a gente vai mais atrás, a influência veio do sânscrito. Ela não tem influência do sânscrito hebraico, mas a estrutura de gramática é do sânscrito. Então nasce um cara e aí ele nasceu muitos. Ele começa a escrever. Exato. E aí as pessoas notam que tem alguma coisa ali. Isso, mas lá eu tô falando de milhões de livros, tá? Sim. Milhões de livros. Sobre cada. Até o direito, as leis que falaram que é grega, né? Nasceu na Índia há 12 mil anos. Não nasceu na Grécia. O primeiro ato antidemocrático no mundo tá registrado no Mahabharata, que é um tratado de 8 mil anos. É o mais extenso e o maior do mundo. É em sânscrito. Tem 124 mil versos. Sobre democracia. Sobre hábitos, sobre sociedade, e lá teve um ato de democracia. O primeiro ato do planeta. Demonstrado um ato de democracia foi lá. Então lá porque lá tinha leis lá, antes dos gregos.
Então, deixa eu entender a estrutura da história. Então, Shiva Shiva é chamado absoluto. Que é Deus. É um Deus total. De Deus. A gente olha assim, como Deus de Deus. Deus de Deus. Tem fundamento para isso, assim, para mostrar isso. Deus veio depois. Deus vem depois de Shiva? É porque Deus criou o mundo material, não espiritual. O espiritual é Shiva. Na Índia é assim, ó. Deixa eu te fazer entender. Quando aqui visualiza qualquer coisa, fala, é Deus que está me ajudando, eu vou tornar um cientista por causa de Deus. Na Índia é Shiva. Shiva que revelou, quem fez as revelações sobre conhecimento, ciência, astronomia há 12 mil anos foi Shiva, não foi Deus. A divisão do átomo foi Shiva, não foi Deus. A medicina que tem na Índia foi Shiva, não foi Deus. Então Shiva é mais adorado que Deus. Tá. Deus continua sendo o criador da humanidade. Ele só não é o máximo. E qual que é o papel dele? A criação da humanidade. É o pai da humanidade. Mas quando eu quero orar para alguém, para ter o conhecimento que eu tenho, eu já não oro para Deus. Então Deus criou a humanidade. Ele tem essa função. E aí meio que a Shiva assumiu ali essa jurisprudência e ela tocou. Não é que Shiva revelou o conhecimento. Quando eu precisar meditar, eu não posso meditar em Deus. Tá errado. Assim, não é o alvo. Não é ele que vai me ajudar. Se eu precisar de conhecimento, não vai ser Deus mais. A característica hindu não vai. Pelas escrituras, é Shiva. É o Deus da consciência, é o Deus da superação dos sentidos. É Shiva. Mas tem algum momento que você recorre a esse Deus ou é qual só Deus? Deus o Criador? O Deus, não Shiva. Tem algum momento que você recorre a ele? Não, na literatura eu não tenho uma menção a Deus para eu recorrer. Eu tenho a Ganesha, eu tenho os planetas que são regentes iguais a Deus. Por isso que na Índia tem 31 regentes. Deus é um deles e não é o mais importante. Não deixa de ter importância como Deus. Sim. Ele não é o mais importante em ser adorado. Então quando eu pego o maior evento do planeta, para quem que adora, que ninguém sabe aqui, é para Shiva. Reuniu agora 400 milhões de pessoas. Esse evento tem 12 mil anos que adora para Shiva. Só num lugar da Índia. Isso todos os anos acontece isso. É místico. Um rio emerge do chão. É feita uma previsão astrológica há 60 anos. É feita há 8 mil anos essa previsão. Quase 60 previsões de dia e horário que um rio vai emergir quando começa a falar o nome de Shiva. E quando começa a falar ele emerge. Isso é místico. Por isso que adora mais Shiva. Isso acontece até hoje? Todos os anos. Chama Kumbh Mela. Ficam 3 rios vistos do satélite. Só tem 2 lá. Depois ficam 3. É assim. Mas tem que falar o nome dela pra... Tem que começar a orar pra Shiva. Aí eles viram uma cidade, aquele lugar. Começa a botar tendas, templos. Eles falam tudo em tenda. Aí vira milhões de pessoas. Vira uma cidade. Vira um festival. Satélite, um festival. E aí... O maior do planeta. Tá. O maior do planeta Terra. Então Shiva, ela passa essas regras... É Shiva que definiu o cosmo, né? Os mundos. O mundo, por exemplo, se você falar que aqui tem 400 mil planetas, como a ciência afirma, isso está no sânscrito. Shiva revelou isso há 10 mil anos. Se você falar da distância da Terra com o Sol, Shiva revelou isso há 10 mil anos. Se você falar que tem 7 continentes divididos, Shiva revelou isso há 7, e a dimensão de cada continente. Então isso é uma coisa excepcional. E está tudo documentado? Tudo em sânscrito, por isso que é tombado. E por que ninguém conhece? Porque não é popular. É erudito, não é popular. Se alguém quiser, tem que fazer parte de uma tradição como eu faço para ensinar. Porque quando você passar a ensinar isso para todo mundo, aí o cara fala que no candomblé faz isso, os caras do candomblé exageram. Às vezes vão achar ruim quando eu tô falando. Sabe por que exagera? Porque vai falando coisa que não existe ali. Ou inventando coisas, teorias. Por isso que eu refuto às vezes, por causa do exagero. Então a gente não fala algumas coisas que são das escrituras. Quer aprender? Senta lá comigo, vai orar comigo. Eu ensino, pronto. Você vira um adepto. O adepto é para quê? Aprender a dimensão do que é um Deus e qual a veracidade disso. É isso. Entendeu? Não é o modismo. Por isso que eu não apareci em muitos programas. Não é o modismo. É a preservação de uma coisa que eu chamo de verdade. Que eu chamo de algo que está preservado. E que serviu para mim. Minha guru que me ensinou foi uma pessoa muito amável comigo. A família dela, a descendência dela, a história da descendência da família. Aí você vai vendo o que é o divino ali, né, nessas histórias. E o divino não é banalizado. O divino ele é preservado. Né? Porque é divino. Senão ele deixa de ser divino. Quantos mil anos essas... 12 mil. 12 mil anos... As escrituras têm 12 mil medidas no carbono. O censo que eu tenho científico é 12 mil. Tá. Quando a gente vai para astronomia tem mais tempo, né? A Índia tem uma medição de 4 períodos de 6 períodos de 4 milhões de anos. A medição astronômica. Tem histórias na Índia que é contada, que foi publicado depois, devido à onisciência, que foi histórias geradas há 400 mil anos atrás. História de Rama, por exemplo. Se você olhar aí, no outro programa eu falei disso. Tem uma ponte da Índia para o Sri Lanka, que é um caminho de pedras. Foi gerado na época que Rama viveu aqui.
Irama viveu há 400 mil anos. Quando alguém bota o satélite, essa ponte está lá. Tem os nomes dele nas pedras, que escreveram em sânscrito, e ele pisou nelas. E quando pisou, o indiano começou o indiano gosta do espiritual, igual o pessoal gosta aqui de carnaval. Eles vão lá e pegam uma pedra e levam para casa. Quando bota na água, ela não afunda, que foi onde Irama pisou. Esse é o místico. Isso não importa se você acredita ou não acredita, não vai afundar. E depredaram o lugar um pouco, porque eles levam para casa para lembrar de Irama, porque essa história é muito contada, de um amor de Deus por uma deusa e tal. E ele foi o imperador da terra na época, não tinha a divisão dos países. A esposa foi sequestrada, levaram ela para o Sri Lanka, ele usou a onisciência, e quando ele desceu até o sul, ele soube que ela estava do outro lado e tiveram que construir essa ponte para ele buscar a esposa. Teve que lutar com o rei de lá, e aí trouxe ela. Disso é comemorado até hoje o Diwali. Diwali tem 400 mil anos. Eles acendem um monte de luz na Índia inteira. É comemorado no Brasil, que ninguém sabe por quê. Mas lá é comemorado por causa da volta de uma imperatriz. De um evento que aconteceu há muitos milênios. Ele construiu uma ponte com pedras. Tinham 22... Para poder ir lá resgatar ela. E essa ponte tá lá. Tá uma construção hoje de caminhos dentro do mar, que ele pisou, sim, com a vista do satélite. Chama Rama Setu. Se ele puxar ali, você vai ver. Entendi. Rama Setu. Rama Setu é o nome em sânscrito. Consegue escrever aí? Você vai ver. Rama Setu. É assim mesmo, com R? Assim, com R. Se botar ponte Rama Setu. Não, põe Rama Setu que aparece. Rama Setu, põe no Google aí. Entendeu? Então, assim, as histórias da Índia têm a ver com isso, com as evidências. Todas as histórias têm evidências na geografia da Índia. É isso, olha lá. Ali, essa aí, exato. Isso aí foi construído há milênios atrás. Depois você põe na edição. E ele passou por aí, né? Isso agora tá o mar, né? Ela tem umas modificações. Mas isso é contado dentro de uma época de 400 mil anos, por exemplo. E como é que sabe que tem 400 mil anos? Porque 400 mil anos não se mede no carbono. Sabe como é que você sabe isso? Astronomia. Dentro da escritura tem o dado dos céus, como é que estava na época. Aí você mede a idade do tratado. Da história. Porque a história depois foi contada por onisciência em detalhes. Assim foi passado alguns conhecimentos da Índia em detalhe. Mas como assim? Alguém registrou como é que estava? Como é que tava passou cantando, eles cantavam, e aí eles cantavam essa história na língua do sânscrito, e aí alguém registrou. Foi registrado por onisciência em detalhes. Isso é um épico, é um outro épico. Como assim? Eles sabiam como que estava a posição dos planetas? Sim, tudo é registrado assim. Mas como que eles sabiam? Porque tem astronomia na Índia desde quando revelou a ciência. Desde quando revelou as escrituras. Então você registra a posição dos céus. A Índia sempre teve essas medições. Tá, entendi. E com base nisso... Você mede a idade da história. Entendi, tá. Então por isso que essas histórias são antigas. Tem a medição no carbono e tem além do carbono. Tá, então só pra eu fechar o meu raciocínio. Então a Shiva, ela passou essas normas, regras ou formas de se viver. Essas pessoas que foram encarnadas por outros deuses anotaram. Eles revelaram. Revelaram, anotaram para o pessoal entender melhor. Sim. Escreveram ou falaram? Muitos recitaram e outros escreveram. Tá. Porque teve que ser escrito tudo. Por isso que isso é tombado até hoje, por causa da importância. Quando a gente vai desenvolver uma tese que vai falar do sânscrito, você fala do local, da época, a classe de literatura, que são várias classes de literatura, não é uma literatura só como a Bíblia. São muitos livros, cada um é uma classe, é um tipo de livro. E hoje chega os livros, por exemplo, do Shaivismo, que é diferente ainda do hinduísmo, tem outra genealogia e é tudo catalogado. Hoje chama assim de séries de textos do Shaivismo de Caxemira, os livros. Eles têm números, são numerados porque eles são catalogados e tombados. E lá tem a forma de viver uma vida boa. Várias revelações em relação a isso. Direcionando. Então, eu nunca vi infelicidade. Assim, quando você tem uma infelicidade, você tem uma história para contar, um caminho que a pessoa não deve tomar. Fica como exemplo. Mas não foi a maioria que foi infeliz. Apesar de hoje as pessoas apontarem assim, pode ser que alguém faça uma pergunta, olha, por que a Índia é tão pobre? A Índia tem uma quantidade de pessoas, assim, numeroso, o número de pessoas, de população da Índia, mas tem uma parte que é muito pobre e tem uma parte que é muito culta. E mais que a população brasileira. Se você pegar classes de seres diferentes hoje, pegar classe de engenheiros, tem mais que a população brasileira com 4 línguas. Pega a classe de médicos, tem mais que a população brasileira falando línguas. Pega a classe de cientistas, tem mais, com doutorado, mais que a população brasileira falando mais 4 línguas. Não é tão pobre.
A Índia faz a própria bomba atômica. A Índia constrói um caça em 24 meses. Tem muitas coisas assim que acontecem ali que ninguém sabe, né? Só olha para pobreza e miséria. Fora a cultura que exporta, fora quando você pega ranking de educação, a Índia está entre os principais do mundo. TI, é um dos maiores centros de TI do mundo. Formação em TI num planeta, assim, engenharia. Ela tem uma rede de escolas que concorre com o MIT. Ninguém conhece isso aqui. Todo mundo só olha para o indiano pobre, que é o mais popular. Sim. Porque o cara já chega, quem faz isso é a pessoa sem cultura, ela só olha para isso, né? Olha para sujeira tem em todo lugar. Lá é um pouquinho mais. Mas se você olhar só para isso, você só vai encontrar isso. Você não vai num restaurante descobrir a comida que tem lá, não vai descobrir as especiarias, os sabores, os cheiros, as cores, a beleza que tem no lugar, o refinamento, a cultura, a diplomacia, que até Alexandre o Grande é registrado em um tratado. O nome do tratado que Alexandre o Grande aprendeu diplomacia na Índia. Não sabia. Então, quase todos os conhecimentos eles foram passados por esses... Saiu da Índia. Saiu da Índia. Inclusive, como você disse, a democracia, o conceito... É antigo. Ele saiu de lá. Você acha que os gregos tiveram contato com isso e aí desenvolveram? Eles tiveram uma época, aprenderam muitas coisas. Os gregos visitaram a Índia, né? Ficaram bem impressionados, assim, porque sempre foi uma cultura desconhecida. Que é um outro continente. Então é diferente da Europa. Muito diferente. A Europa é guerra, ódio, domínio do outro. Você tem que destruir o outro para se sentir melhor, ou ver o pior no outro para se sentir melhor. Isso é até hoje. Sim. É igual quando a pessoa diz assim, olha, a Índia tem muita pobreza, mas e o resto? Você não está olhando, porque você só olha para isso, para se sentir melhor. Né? Então, na Índia sempre teve impérios. É assim, se você olhar um palácio na Índia hoje, você vai ver, a Índia tem palácio que se perde, tanto palácio que tem, um país sempre muito rico. Muitas riquezas, até diamantes, pedras preciosas. Pega o Sri Lanka, a maior produção de safiras do planeta, até hoje.